Eu sou Alvida King. Este filme aborda o ato do aborto e as suas consequências. Você vai ouvir testemunhos individuais da vida real e comentários de especialistas ao embarcar nesta jornada que aborda o que acontece na indústria do aborto e como vidas são impactadas. Um relatório do Senado afirma que médicos, biólogos e outros cientistas concordam que a concepção marca o início da vida de um ser humano, um ser que está vivo e um membro da espécie humana. Há um esmagador consenso a respeito da questão em inúmeras obras médicas, biológicas e científicas. Eu já estive numa clínica de aborto dizendo às mulheres que aquilo era só coágulo, mas entrava no banheiro para conferir se todas as partes de um feto de quase 6 semanas estavam lá. Eu senti eles tirando os pedaços dele do meu corpo. Eu passei boa parte desses 20 anos tentando não lembrar disso, mas eu lembro. Temos um roteiro planejado para superar cada uma das objeções. É assim em vendas. Superando a objeção, você vende o serviço, neste caso, o aborto. E quando ela liga, a primeira providência é tranquilizar. Então a menina confessa que acha que pode estar grávida e a aconselhadora, que é na verdade uma operadora de telemarketing treinada para fazer vendas por telefone, mas é chamada de aconselhadora, diz: nós podemos resolver seu problema, ninguém precisa saber. Aí a primeira pergunta é: qual foi o primeiro dia do seu último ciclo normal? E as perguntas são: isso é uma boa ou má notícia? Se fosse boa notícia, ela não estaria ligando para uma clínica de aborto. O amor é má notícia. E quando ela responde má notícia, tal, a aconselhadora aproveita, porque agora tem que identificar o medo para usá-lo, para reforçar a decisão do aborto a todo momento, se ela for desistir. E se ela disser: olha, talvez eu precise pensar no assunto, seus pais vão te matar, você tem que fazer mais um aborto vendido. Que escolha é essa se há apenas uma opção oferecida? Essa é a falácia essencial do assim chamado direito de escolha das mulheres. Na maioria dos casos, não há escolha nenhuma. A decisão é tomada sem orientação ou baseada na desinformação. Não são apresentadas outras opções e a mulher é forçada a tomar uma atitude mortal. Uma vez uma senhora que me ligou à tarde e ela disse que queria marcar uma consulta para a filha vir e fazer um aborto. Perguntei: ela quer fazer o aborto? Olha, essa escolha não é dela. Então procurei orientação junto a uma aconselhadora cristã. Ela continuou dizendo que eu precisava fazer o aborto e que ter ele não seria a melhor coisa para eu fazer e isso não seria bom para os meus filhos. E de repente todo mundo dizia: isso não se faz, você não pode ter ele, você não vai ter ele, não é bom para as crianças, não é bom para você. Ele forçava o aborto e isso ia me deixando revoltada a um tal ponto que isso me deixava mal. Eu só achava que ele não gostava de mim, que ele só ficava pensando em como resolver o assunto. E essas foram exatamente as palavras que ele usou. Temos que dar um jeito nisso. Mas eu tinha medo, estava em crise. Nesse ponto eu percebi que não tinha escolha. Há histórias de namorados que dizem: eu te dou dinheiro e nossa relação continua se você fizer o aborto. Se você optar por ter o bebê, aquela é a porta. Simplesmente eu acho que a minha opção não foi por escolha. Eu acho que foi... Como eu disse antes, acho que pareceu mais um ultimato. Todos ficavam gritando comigo. Parecia que só viviam gritando comigo e continuavam insistindo: você tem que matá-lo, você tem que abortá-lo, você não pode criar ele, você tem que procurar a clínica. E é bom você tomar providências, cada semana que passar isso vai piorar, vai. E eu acabei não aguentando tanta pressão deles. Muitas vezes, sob coerção, a mulher decide fazer o aborto convicta de que está em maus lençóis e que o procedimento irá aliviar a situação. Infelizmente, os problemas estão apenas começando. As consequências físicas e emocionais desta decisão são sempre devastadoras. Nós lembramos de como nossas amigas eram, antes e depois. Pelo fato de o aborto afetar a essência de quem somos como mulheres e pelo fato de estarmos envolvidas e gerar uma vida, que uma experiência como o aborto realmente deixa marcas. Ela disse: bom, eu tenho certeza que você tem transtorno do estresse pós-traumático do aborto que você fez aos 14 anos. Eu disse: não tem nada disso. Eu sempre achei que eu tinha depressão crônica, ou que era bipolar, ou tantas outras coisas que os médicos diagnosticaram, mas foi com certeza o meu aborto que causou sérios traumas emocionais por tanto tempo. Eu conheço muitas mulheres que sofrem com pesadelos, que ouvem choros de bebê durante a noite, que são simplesmente incapazes de se relacionar com os filhos vivos. E o medo de ser descoberta.
E se as pessoas souberem o que você fez? Quando as pessoas te acham uma deusa, não fazem ideia de que você matou 4 pessoas. A tristeza e a vergonha, às vezes quase me sepultavam. Depois eu saí de lá e fui pra casa. Acho que foram os hormônios ou a ficha não caiu, mas as emoções, a realidade de tudo que aconteceu. E eu só me lembro de me encolher num canto e arrancar meus cabelos. E eu só pensava, eu não acredito, não acreditava que tinha feito aquilo. Em vez de só passar por uma crise de gravidez de 9 meses, eu já passei por 20 anos de inferno na Terra. Há estudos indicando que adolescentes que fazem aborto têm até 6 vezes mais chances de tirar a própria vida no prazo de 1 ano após terem interrompido a gravidez. E muitas mais ainda planejam e até tentam o suicídio numa tentativa de pôr um fim à dor que sentem. Não se fala em estatísticas precisas, mas suicídios e tentativas de suicídio entre mulheres que se submeteram ao aborto são uma realidade que o outro lado se recusa a admitir. Cheguei a achar que a única maneira de escapar do tormento era tirar a minha própria vida. E, sendo a covarde que eu era, eu bebi o máximo que eu pude, entrei na minha banheira cheia d'água e, com uma lâmina de barbear, eu cortei os meus pulsos e eu apenas fiquei lá deitada olhando a água da banheira ficar vermelha. Não era uma coisa que estava acontecendo conscientemente, que eu pudesse dizer: puxa, estou tão triste por eu ter feito o aborto, que eu vou usar essas drogas. Era apenas um profundo sentimento de vazio e desesperança. Que não havia mais nada pelo que valesse a pena viver. E planejei como eu ia acabar com a minha vida, sabe? Tantas vezes. Tinha 12 anos de idade. Ela entrou mascando chiclete e estava tão descontraída. Ela fez o aborto e voltou 2 semanas depois para a consulta. Abriram a porta e ela estava lá. Ela tinha um caco de vidro e cortou os pulsos. 12 anos de idade. Mas todas chegamos ao momento em que nos damos conta de que éramos mães e que matamos nossos filhos. Avisos raramente são oferecidos. As mulheres quase nunca ouvem a história inteira do que estão se envolvendo quando autorizam um aborteiro a matar o bebê dentro delas. Nem sobre as consequências e efeitos conhecidos, como câncer de mama, vertigens e outros traumas femininos, ainda que eles só afetem metade das mulheres ou 1/4 das mulheres. Não seria melhor deixá-las saber o que elas podem sofrer por sua escolha? Não seria também sensato que elas soubessem de todos os riscos envolvidos? Por que não um aviso sobre algo tão traumatizante, tão potencialmente nocivo como um aborto? Eu não fiquei lá durante todo o aborto, mas alguém ficou lá com ele. Eu só fui lá no final e eu nunca tinha visto tanto sangue. Assim, entende? Sangue por toda a parte. E nós a colocamos na sala de recuperação e ela ensopou a cama e trocamos a cama algumas vezes. E a pressão arterial dela era irregular. E o médico foi embora. Às 22 horas, o namorado disse que se qualquer coisa acontecesse, que ligasse para ele na hora. E às 4h30, ele ligou para o médico. Ele a pegou, a colocou numa banheira com água quente e a última gota de sangue do seu corpo saiu. E ele me ligou por volta das 6 e disse que ela estava morta. Muitas mulheres tornam-se inférteis. Elas sofrem outros problemas do aparelho reprodutivo e acabam tendo de fazer esterectomia total. Numa das mulheres, a potência da máquina de sucção que faz o aborto foi tão forte que provocou o prolapso das trompas de falópio e ela nunca mais pôde ter filhos. O aborto é uma cirurgia e implica em riscos importantes. Ao contrário de cirurgias que salvam vidas ou aliviam o sofrimento, o aborto é uma cirurgia eletiva de conveniência que raramente é realizada para salvar a vida da mãe. Tivemos uma garota de 22 anos, uma modelo, que entrou dançando, pulou em cima da mesa, disse ao médico rindo que ela não usava calcinha, com 22 semanas de gestação. Colocamos ela na mesa e há um procedimento chamado manobra de Hansen, que o médico pode fazer sozinho ou alguém pode fazê-lo, mas eu fiz com bebês grandes, 2 abortos de bebê grande. Eu segurei os bebês e se diz, a cabeça está aqui, os pés aqui, as nádegas aqui, e você gentilmente empurra o bebê para baixo contra o aparelho. E a primeira vez que o médico introduziu, tirou o aumento, que é o forro dos intestinos.
Ele literalmente perfurou o útero dela e estava puxando as tripas para fora pelo útero da primeira vez que ele introduziu a aparelhagem. E a segunda vez que ele introduziu, ele puxou os intestinos e aí empurrou tudo de volta. Acordamos a mulher, colocamos ela no carro porque é péssima publicidade. Imagine ter uma ambulância na frente de uma clínica de aborto e não a levamos ao hospital mais próximo. Nós não a levamos ao hospital que seria melhor para cuidar dela. Nós atravessamos a cidade até um hospital que nos ajudaria a encobrir o que foi feito. O cirurgião levou essa menina com um bebê completamente formado dentro dela, com os intestinos dela saindo pela vagina, até a sala de cirurgia lá em cima. 7 médicos operaram esse bebê dentro da garota. Tiveram que fazer a colostomia, a ressecção do intestino para esvaziá-lo no saco. Aí retiraram o bebê, enrolaram em lençóis descartáveis e colocaram no incinerador do hospital. No caso Roe contra Wade, a justiça tornou a questão do aborto uma decisão entre a mulher e o seu médico. A verdadeira consequência disso é que a decisão entre ter o bebê ou encerrar a sua vida, na grande maioria dos casos, é delegada à mulher em crise, numa consulta com uma pessoa que ganha vida vendendo abortos. Se o auxílio às mulheres estivesse no centro da indústria do aborto, o assim chamado serviço de acabar com a vida do bebê poderia ser oferecido por muito menos do que é geralmente cobrado. A clínica permaneceria no azul e ainda teria muito lucro. Mas não é esse o caso. Os pró-aborto e as clínicas de abortos prosperam, aproveitando-se das mulheres em crise. Rapidamente deixou de ser questão de oferecer abortos às mulheres, era questão de lucro. Eu vi o potencial de faturar muito dinheiro. Eu atendi o telefone em casa à noite para não perder um aborto. Mas ela podia ver o teste de gravidez dela dar positivo ou negativo e eu mostrava um quadro na parede e dizia: este é positivo e este é negativo. E se era positivo, havia funcionários treinados para abordá-la e segurá-la bem forte pelo braço e dizer: ela está confusa, ela está sofrendo, ela acabou de saber que está grávida e está deprimida. Aí, novamente, você puxa ela pelo braço para chamar a atenção dela e diz: se você tiver dinheiro, podemos dar um jeito nisso agora mesmo. Fizeram um teste de gravidez, disseram que deu positivo e me perguntaram se eu tinha dinheiro. Me disseram que se eu não tivesse naquele dia, que eu teria que voltar e sairia mais caro, porque eu estava exatamente no ponto das 13 semanas. Se ela fosse para casa e conversasse a respeito, sua estrutura de apoio familiar a ajudaria e diria que o aborto não era a resposta, mas se ela agisse de acordo, estaria sob controle. Mas uma certa porcentagem desses testes de gravidez dá negativo. Não dão todos positivo. Se o teste desse negativo, era uma técnica de vendas diferente. Dizíamos: esse teste deu negativo. Mas sabia que esse teste não é sensível para detectar uma gravidez recente? Você pode estar grávida e o teste daria negativo. E você quer saber hoje, não quer? E ela diria que sim. E nós dizíamos: temos outro teste que você pode fazer. Vamos fazer ultrassom. E colocávamos ela na mesa. Poderia colocar qualquer pessoa na mesa. E eu encontraria uma gravidez, porque você só precisa encontrar uma bolsa. Todo mundo tem bolsas no abdômen. E a menina não sabe como é um útero em gestação. Aí é só encontrar uma pequena bolsa no abdômen. Você joga na tela e fala: vê ali, você está grávida. Ela ficava chocada. Alguém pegava ela pelo braço e dizia: se você tiver dinheiro, podemos dar um jeito nisso esta noite. Existem estudos que mostram que o aborto é ruim para a saúde da mulher, saúde emocional e física, mas esses estudos vêm sendo abafados. Eles vêm sendo questionados, são contestados, porque existe um grande volume de dinheiro faturado pela indústria do aborto. O aborto tem profundas consequências, as quais aqueles que lucram com ele não querem que as mulheres saibam. Numa época em que se espera que o nosso governo garanta a nossa segurança, por que esse mesmo governo é tão lento para regular o setor que tem afetado um número incontável de pacientes? Na verdade, o aborto rouba o destino. Não só das mulheres, mas dos homens que estão envolvidos. Dos homens que perderam filhos, das famílias deles. Ele destrói relacionamentos. Um homem veio até a nossa mesa. Eu estava no stand e fui explicar para ele o nosso trabalho. E ele olhou para mim e as lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. E ele soluçava igual um bebê e disse: já faz 35 anos e ainda dói tanto que parece ainda hoje, sabe? Não podemos mais nos calar.
Milhões de vidas de mulheres foram devastadas e os pais são negligenciados, são simplesmente esquecidos. Estou dizendo, a quantidade de pessoas que foram afetadas pelo aborto é incomensurável. Com o caso Roe contra Wade, a Suprema Corte tirou dos estados o direito de regulamentar o aborto dentro de suas jurisdições. Pensava-se que os estados regulamentariam as clínicas que realizam o procedimento. A verdade é que, por anos, eles foram deixados à vontade. Os aborteiros de fundo de quintal simplesmente se instalaram abertamente, sem sanear seus procedimentos. Trata-se de um ramo altamente lucrativo e a segurança das mulheres dificilmente era levada em conta em se tratando da lucratividade. Podíamos fazer de 20 a 30 abortos por hora, se preciso, no mínimo 20. Tínhamos 21 kits de instrumentação, só esses. Portanto, era impossível retirar a instrumentação, limpá-la, esterilizá-la, ajustar a temperatura do esterilizador para fazer 20 minutos de esterilização e depois esfriá-la. Pois é, tínhamos uma taxa de infecção em torno de 75%. Entende? Mas isso era só da instrumentação não esterilizada. Nossa taxa de complicações no fim do meu tempo lá era de cerca de 1 em cada 500 que precisou de uma cirurgia por complicações ou que morreu. Tivemos uma que morreu. Mas por não termos estatísticas reais e se você puder encobrir, você não registra, nenhum caso nosso foi registrado. Então, não sabemos. No hospital de Dallas, os médicos vão dizer que já viram abortos mal feitos ou veem abortos mal feitos o tempo todo. Um dos fatores que permitiu regulamentar as clínicas de aborto no Texas foram as denúncias envolvendo aborteiros ruins. Quando uma garota morreu e foram vistoriar a clínica, viram instrumentação enferrujada e que não tinha esterilizador nem água quente. A vida da mulher que decide abortar seu bebê nunca mais será a mesma. Não haverá um só dia em que essa decisão não irá afetá-la de alguma forma, seja física, emocional ou espiritualmente. A escolha mais promissora é a decisão que favorece a vida. A decisão de levar a gravidez até o parto. Em praticamente todas as coletividades de todos os Estados Unidos, existem organizações e pessoas dispostas a ajudar em prol de vidas que merecem florescer. Organizações e pessoas que não são movidas pelo desejo de ganhar dinheiro com o desespero dos outros. Estas são pessoas amáveis que desejam realmente ajudar a mulher em crise a fazer uma escolha, a escolha certa. E todo dia eu penso como poderia ter sido. Como teria sido se eu tivesse tido meu bebê? Teria sido alguém que teria mudado a dinâmica da nossa família. E as relações que eles teriam criado teriam mudado a todos com quem eles interagiriam. Mas eles não estão aqui. Eles só não sabem que há recursos e estão em um completo desespero. Por isso precisamos estar lá para amá-las, mostrar que nos preocupamos e levar a elas a ajuda que precisam. Se uma mulher está pensando em abortar, que não acredite nessa mentira, senão irá perder a maior bênção de sua vida. Todas que já tinham feito o aborto estavam me avisando para não fazer o aborto. Basicamente, pediram para eu aprender com o erro delas, para aprender com elas e não aprender errando, sabe? Quando você se cura do seu aborto, todas as outras questões que havia em sua vida evaporam, elas somem, são resolvidas. Quando eu compartilho aquilo que eu fiz, é esperando poder atingir pelo menos uma mulher com a verdade sobre o aborto, para que ela não faça a mesma escolha que eu fiz, para que não acredite na mentira. O aborto é, para mim, a derradeira exploração das mulheres. E nada disso está sendo discutido porque a realidade é essa. Assim que começar a ser discutido é que a sujeira vai aparecer. E a verdade aparecerá de fato sobre o que o aborto faz com as mulheres. Ainda mais com os bebês não nascidos, os bebês mortos. Isso vai acabar. Eu acho que se em algum momento um dos pais me pedisse para não abortá-los, certamente teria tido os bebês.